Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Mota, psicólogo, e você está no Papo da Semana, aquele papo que a gente tem que fala sobre a nossa jornada interior, a nossa possibilidade de estar crescendo, desenvolvendo e aplicando mudanças em nossa vida para que a gente possa ter uma vida mais inteira, melhor, mais conectada e, de certa forma, fazendo muito mais aquilo que a gente deseja. Eu queria trocar uma ideia com você, como sempre, sobre todas essas nossas questões emocionais, das quais nos pegam e que muitas vezes nós não sabemos exatamente por onde é que anda. E lembrando uma situação que aconteceu essa semana com pacientes meus, eu queria tocar num ponto que é muito engraçado, que geralmente as pessoas se pegam, porque existem coisas que fazemos em nossas vidas que são simbólicas, que no fundo elas acontecem, elas aparecem, elas se mostram, mas a gente não consegue perceber onde é que está o simbolismo que envolve essa coisa. A gente não consegue perceber como é que isso reflete aquilo que é a nossa vida. Obviamente, o que eu estou querendo dizer é que existem questões em nossa vida que, no fundo, elas se apresentam como se apresentam, por quê? Porque são simbólicos. Elas se apresentam como ela vai se construindo porque são simbólicos para nós. E o que são esses simbólicos? Então, eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu essa semana. Uma paciente que estava querendo me dizer que tinha muita dificuldade para dirigir. Então ela contou que ela hoje, embora tenha carteira já há muitos anos, tem dificuldade para dirigir, tem dificuldade para pegar o carro e fazer aquilo que quer fazer e tudo mais. Obviamente, ela tem um histórico relacionado a essas questões. Então ela me conta, por exemplo, que quando fez a autoescola, né, que foi muito bem, que o instrutor era legal e que no fundo ela conseguiu se desenvolver bem, teve experiências muito boas e tirou a carteira com relativa facilidade. Mas depois ela ficou insegura em ter que dirigir, em ter que novamente pegar o veículo e fazer o que desejava fazer. E ela tinha sonhos, queria fazer isso e tal. Hoje, né, ela tem dificuldade e ela vai precisar estar num trabalho que vai ter que dirigir, tá? Então é interessante isso. Por quê? Porque, como eu disse, é um simbólico. E simbólico do quê? Né? Para a nossa sociedade hoje, dirigir representa um fato, representa um estilo, representa demonstrar como nós nos vemos diante da vida. E é legal a gente entender isso, por quê? Porque é uma representatividade muito interessante, né? A posse do carro, dirigir o carro, estar ao comando do volante, caminhar e fazer coisas, né? É muito simbólico. Representa com muita clareza a nossa disposição interior, o nosso jeito interno de, com facilidade ou não, sair para a vida e fazer aquilo que se deseja fazer. Então, as pessoas que muitas vezes estão muito mais livres, muito mais libertas internamente, para que faça as coisas como quer fazer, do jeito que quer fazer, em geral, elas vão ter essa transferência na habilidade com o carro e ela vai se libertar, ela vai sair, ela vai levar a vida como quer. Por outro lado, muita coisa que nos prende nessa relação com a vida também é espelhada no carro, projetada no dirigir. Então a gente vê pessoas que têm dificuldades, que não conseguem, que a direção fica difícil, que às vezes faz autoescola um monte de vezes e não consegue e tal. Creia, é preciso quebrar questões interiores, é preciso quebrar coisas que estão atrás de nós, é preciso que a gente entenda situações de nossa vida para que a gente possa trabalhar. Então vamos mergulhar um pouco nisso, né? Vamos ver. Sobre diversos aspectos, a nossa construção interior, o nosso modo de olhar para a vida, foi construído a partir daquilo que recebemos de nossos pais, que recebemos da nossa história,
que recebemos da vida social que tivemos, principalmente nos primeiros anos de nossa vida. À medida que a gente tem, através dos nossos pais, a sensação de segurança, a sensação de estar tranquilo, a sensação de que posso fazer, isso tudo é projetado de forma contundente para a nossa vida adulta. Aquelas coisas que a gente faz com a criança, às vezes, sem pensar, pode muitas vezes construir nela esquemas que vão ou não facilitar com que ela possa ter uma vida legal, facilitar com que ela possa ter uma vida que realmente esteja engajada, pelo menos dentro do contexto que nós conhecemos hoje como estilo de vida. Aquela criança que é incentivada, aquela criança que tem uma base de carinho bem estruturada, aquela criança que as pessoas incentivam ao novo, à construção da vida, a ter que fazer, a ter que executar, ela vai sim ter possibilidades maiores de ter equilíbrio na sua vida adulta e, portanto, com esse equilíbrio, ter a possibilidade de conseguir se colocar melhor nas suas próprias questões, desenvolver esse caminho que ela quer desenvolver e certamente ter mais sucesso, principalmente, e vamos entender o que quer dizer a palavra sucesso, mas ter mais sucesso nas suas questões na vida. Não podemos esquecer que quando a gente diz todo esse processo familiar, diz essas relações, nós também estamos dizendo com muita força, com muita propriedade sobre aquilo que nós mesmos construímos em nós. Né? Então, eu ouço às vezes as pessoas dizendo para mim, então a culpa é sempre dos pais. Tal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a construção que é feita dentro de nós, essa construção sim, que envolve o que eu leio da vida e o que a vida apresenta para mim. Então essa construção é que pode ter as nuances que são necessárias para que a gente faça esse processo, para que a gente crie essas bases. Mas o fato é que quanto mais segurança se tem na vida de infância e adolescência, mais segurança a gente tem pessoal na nossa vida de adulto. E esse tem reflexos. Hoje, comentando sobre o reflexo da direção. Então, muitas pessoas que têm dificuldade em dirigir, dificuldade em se movimentar, elas estão projetando, principalmente na questão carro, essa situação interna, esse medo, essa angústia, esse processo de desenvolvimento interno. No caso dessa pessoa que eu estive conversando, havia toda uma questão que ela projetava em si mesma, nas suas necessidades, nos seus desejos, naquilo que ela realmente queria, né? Então havia uma projeção de ela ser absolutamente controladora sobre as suas próprias questões, desejando com força, com desejo e tudo mais, ter um controle forte, fazer tudo correto, fazer tudo certo e tudo mais. E quando chegava no carro ela não conseguia, né? Porque, claro, a representatividade do carro é muito grande. Exemplo, nós sempre quando dirigimos, temos sempre uma possibilidade de inesperado. E aí havia um desespero nela, nessa questão de, puxa vida, eu não vou conseguir controlar esse inesperado. Eu posso fazer bobagem, pode dar errado. Quantas pessoas, na verdade, sofrem disso? Quantas pessoas olham para essa questão e ficam imaginando, puxa, que ferrada. E não vai dar certo. Nossa, estou sofrendo. Xiii, acho que não vai funcionar dessa forma. E aí vai. São minhoquinhas que a gente vai colocando na nossa cabeça, que vão mexendo com a gente, mas que no fundo estão dizendo com muita verdade o que é que está sendo o nosso interior. E aí o reflexo que a gente vê nisso são várias coisas. Exemplo, a pessoa com ansiedade, a pessoa com medos, né? A pessoa que não está conseguindo dar passos na vida sobre vários aspectos, muitos outros aspectos, né? E o reflexo aparece muito no carro, porque nossa sociedade ela dá muito valor a essa questão da direção, ela dá muito valor a essa questão
da mobilidade, né? E isso representa também aquele fato da gente ter, né, ser dono do nariz. A gente vai para onde a gente deseja ir. Então é muito expressado realmente nesse fato, né? Nesse modelo que é a direção. Pensa bem, né? Quantas questões provavelmente você carrega na tua vida, quantas questões provavelmente te pegam, né? E que você fica travado, né? Algumas pessoas dá aquele nó na garganta, algumas pessoas dão um suador nas mãos e tudo mais. Algumas pessoas ficam olhando para suas próprias vidas e pensando, puxa, eu faço tanta coisa, eu executo tanta coisa, eu resolvo tanta coisa, por que é que eu não resolvo isso? Né? Por que é que eu não dirijo, por exemplo? Por que é que, de certa forma, eu tenho uma grande ansiedade e aí eu não consigo transpor essa ansiedade, eu não consigo melhorar, acalmar. Eu tomo até remédio que as pessoas me mandam e tudo, mas parece que ainda não funciona tão bem. Parece que não me dá resultados como eu desejo que aconteça. Isso é um fato para muita gente. Isso é um fato que pode estar pegando muitas pessoas. Às vezes, uma dificuldade no desenvolvimento do trabalho, e aí a gente não consegue ser exatamente. Vários aspectos podem estar sendo influência nisso, né? Aquilo que nós construímos dentro de nós como modelo de autoridade, como eram as autoridades que nós tivemos, como é a relação que eu tenho com isso. Talvez lembrar, né, como é que eu vejo o meu pai, como é que eu vejo a minha mãe, não por causa deles exatamente, mas porque eles são um modelo para nós. Eles são uma forma como a gente pode ver, como a gente pode pensar e como a gente pode experienciar essa forma de autoridade. Então, é muito natural que a gente acabe refletindo em toda a autoridade que a gente tem, acaba refletindo em todos os pontos que a gente vai observando da nossa vida, que a gente vai vivenciando, que a gente tem necessidade de se colocar à frente, a gente vai experienciando essa questão, vai experienciando a ideia de que, no fundo, os nossos pais são essa autoridade, esse modo de ver a autoridade. Isso muitas vezes vai nos explicar bastante por que é que a gente tem tanta tensão, por que é que fica tão difícil às vezes, por que é que certas questões nos mobilizam tanto, nos deixam tão tristes, nos criam tanta dificuldade. É bom a gente ter esse modelo observado, é bom a gente entender a realidade disso na nossa vida. E aí a gente ter mais tranquilidade para viver essa experiência de vida, viver esses momentos, ou viver essa forma de olhar e viver sem muito sofrimento, sem muita dor, podendo com certeza e levemente se estruturando nas nossas questões. Um fato que é importante, que a gente precisa entender: quanto mais eu posso fazer uma reflexão sobre esses modelos da nossa vida, quanto mais eu posso mergulhar na compreensão de que, às vezes, aquela raiva, aquele medo, aquela angústia, aquela aversão que nós sentimos sobre determinados assuntos, quantas vezes o que realmente está por trás é a nossa própria questão sofrida sobre esse fato. E que a gente precisa dialogar com isso, que a gente precisa conhecer isso, que a gente precisa se autoconhecer, entender esse processo dentro de nós, para que a gente pare de fazer a repetição, para que isso pare de ser uma dor constante dentro de nós, para que a gente então, vivendo na vida, observe e entenda: o ciclo parou, eu entendi isso. O movimento que a gente tem em relação a isso é um movimento de aprendizado. Quando eu aprendo sobre alguma coisa,
fatalmente eu passo a experienciar aquilo melhor. Gosto sempre de dizer que tudo diz respeito a um ciclo em nossa vida. Nós temos ciclos que foram abertos e não foram fechados. Muita coisa da nossa vida é fechada. Muita coisa acontece, tem começo, meio e fim. Muita coisa que acontece finaliza de um meio onde a gente fique tranquilo. Eu não quero dizer só em coisas boas natural. Mas às vezes tem coisas ruins que a gente também consegue fechar o ciclo, resolver e ficar bem. Mas todas aquelas coisas das quais nós não adquirimos a compreensão correta, todas aquelas coisas das quais a gente, no processo da vida, acaba tendo aversão e aí não quer mais olhar para aquilo, não volta mais naquilo, de forma consciente ou inconsciente. Mas enfim, a gente não quer aproximação, ela fica em aberto. E ficando em aberto, cria em nós as dificuldades que, de certa forma, são projetadas nas questões da nossa vida. Em geral, as pessoas falam muito, né, sobre formas de relacionamento. Então, como alguns relacionamentos acabam sempre criando a mesma questão, acabam sempre sendo espelhados no mesmo fim, sempre espelhados da mesma maneira. Como tem situações que a gente acaba olhando, vendo e de repente diz: nossa, finalizou, nossa, acabou. E do mesmo jeito, quando a gente começa a contar as histórias dos nossos relacionamentos, a gente chega ao final e percebe: nossa, parece que acabou tudo do mesmo jeito, ou parece que eu estou fazendo exatamente as mesmas escolhas, ou parece que a situação sempre acaba do mesmo modo. O que está acontecendo? É a situação externa? Não, é a nossa situação interna. É a nossa forma de olhar, de ver, de escolher. Eu, quando digo isso para muitos pacientes, eles ficam muito mal, porque falam: puxa, fui eu que escolhi fazer isso. Não de forma direta, mas foi você que escolheu. Não de forma direta, que eu quero dizer, ninguém, óbvio, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir uma sensação de que, puxa, eu estou escolhendo o que eu não quero. Não é isso. Claro que ninguém quer. Mas a questão é, nós estamos tão fechados num ciclo que não se termina, que o inconsciente fica sofrendo para tentar achar uma solução, que o inconsciente fica sofrendo para tentar resolver. A gente está tão fechado nisso que a gente, sem querer, acaba transitando pelo mesmo lugar. Porque aquele lugar na existência, aquilo que a gente está vivendo, é muito comum em nós. Nos nossos sonhos eles se repetem. Nas nossas pequenas preocupações, das quais a gente não está percebendo e lendo internamente, está de novo acontecendo, está de novo cobrando a gente, está de novo nos dizendo: oh, olha aqui, ó, oh, não estou conseguindo resolver isso aqui. O inconsciente fica sussurrando isso para a gente. E a forma dele sussurrar isso para a gente é, de novo, entrar na situação para tentar ver se você olha para a situação de uma forma diferente e faz a mudança que é necessária. Isso é que é o nosso processo. Essa é que é a nossa forma de ser e de viver. A gente fica buscando, de certa forma, uma solução para aquela questão da qual eu, no final, de verdade, quero mesmo é que tenham outra solução. Mas como a gente não conseguiu a resolução nas primeiras vezes que aconteceu, a gente ainda busca essa resolução. A gente ainda busca fazer com que a coisa mude. A gente ainda busca fazer com que a gente tenha outro resultado na vida. Mas a verdade é que nós precisamos fazer um resultado interno. Nós precisamos trazer dentro de nós, buscar em nós aquilo que é esse ciclo que retoma, esse ciclo que novamente refaz, e aí sim, conhecendo onde está isso, conhecendo as dores que estão aliadas a isso, que estão conjugadas a isso, e principalmente conhecendo o enredo que me fez sofrer aquela questão, aí sim, fazer a cura necessária interna, fazer o meu trabalho pessoal de adulto e sim dar o passo necessário para as mudanças que preciso para viver bem. Todos nós
estamos aqui para ter uma vida boa, para ter uma vida em equilíbrio. Nós queremos estar inteiro com a gente mesmo. Nós queremos, com certeza, a felicidade, a tranquilidade. Não uma felicidade falsa, uma felicidade carregada só de matéria e tudo mais, mas uma felicidade interior, uma sensação interna que nos deixa inteiro, né? Estar inteiro consigo mesmo é poder estar em equilíbrio, né? Em osmose, é observar que a gente realmente está no momento presente, vivendo plenamente e estando tranquilo com aquilo que somos, com as nossas escolhas, com as questões que nos envolvem, com a sensação que a gente tem sobre diversas coisas. Isso é o nosso caminho. Isso que faz com que a gente tenha essa harmonia, esse equilíbrio com a vida e com as coisas. Dessa forma, a gente tem que ter claro, precisamos nos autoconhecer, precisamos buscar o conhecimento necessário, o caminho necessário e o processo necessário para que o autoconhecimento vá acontecendo e à medida que eu me fortaleço nisso, eu me transforme novamente, né, ou alcance aquilo que realmente sou, aquilo que realmente vivi para ser nessa vida. Talvez a grande pergunta seja: o que é que eu preciso mudar? Para onde é que eu preciso caminhar para me sentir mais inteiro, para me sentir mais íntegro comigo mesmo, perceber que a minha vida está correndo para onde eu desejo que ela corra? E a jornada interior está aí para isso. Vamos começar a pensar. Existem questões que provavelmente te pegam, existem questões que estão te bloqueando. A gente está nesse ano novo e aí começa a pensar: puxa, o que é que eu vou fazer para que neste ano as coisas sejam diferentes do que foram em anos anteriores? O que é que eu posso fazer por mim para que a gente possa sentir uma sensação, uma energia, um modo de ver esse mundo, mas de uma forma mais inteira, mais tranquila, mais bem equilibrada, sentindo que de verdade eu consigo realizar aquilo que eu quero. Isso é importante para que a gente possa então começar a fazer mudanças. Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender com clareza o que é que me acontece que faz repetir. Esse talvez seja a coisa mais difícil. Esse talvez seja o grande desafio. Entender com clareza por onde é que passam as coisas que eventualmente me pegam. Quando eu olho para a realidade que eu estou vivendo, quando eu olho para aquilo que eu estou experimentando na vida, a sequência da minha vida, a sequência natural da minha vida, é muito provável que algumas coisas nos peguem. Então eu olho, por exemplo, no exemplo que dei no início. Ah, eu tenho dificuldade para dirigir um carro. Ah, eu tenho dificuldade com pessoas. Existem determinadas coisas que eu faço que eu não fico feliz, que eu não gosto, que me pegam. Existem certos tipos de situações que me bloqueiam. E aí vai. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas questões são questões de atenção. São questões que a gente precisa ter claro com a gente, que a gente precisa realmente estar mudando, correndo atrás, verificando, porque essas são as questões que nos estão nos bloqueando, que estão tirando de nós a possibilidade de ter uma vida tranquila, de ter uma vida boa. Como é que eu olho para essas questões? Bom, na verdade, grande parte das pessoas muitas vezes tem raiva do que acontece, ou se sentem culpadas, ou então ficam pensando: puxa, por que isso acontece comigo? O que acontece que eu caio nisso? O que acontece com as pessoas? Porque a gente geralmente joga nas pessoas, não joga em nós. Joga nas pessoas, nas coisas, na vida. O que acontece com aquilo que eu estou sentindo isso? Mas eu devo olhar para o que é que está mobilizando em mim, o que é que está mexendo em mim, o que é que faz com que eu, dentro de mim, fique tão mobilizado. Olha, quando eu foco no problema, eu preciso observar esse problema e tentar compreender
o que é que existe nesse problema que seria semelhante, principalmente pela emoção, principalmente pela emoção, o que seria semelhante a algo que eu tenha passado antes na minha vida. Então, aquela emoção que fica, aquele mal-estar que fica, aquele gosto ruim que fica, ele já teve em algum momento na minha vida. Como é que ele aconteceu? O que é que acontecia antes que hoje ainda acontece? Tentar reconhecer é o primeiro grande caminho. Porque quando eu começo a reconhecer, quando eu começo a olhar isso, quando eu começo a perceber isso, quando eu mergulho nisso, então eu começo a entender quais são os sentimentos que mobilizam a mim internamente. Sabendo de o que é que me mobiliza, isso já começa a abrir novos caminhos, já começa a me ajudar a perceber. Depois, quando eu estando mobilizado nisso, eu estando vendo isso, eu estou percebendo as emoções e tendo condições de aos poucos também e olhando e pensando, olha, puxa vida, isso pegou, isso me faz mal, isso mobiliza sentimento dentro de mim, mas eu quero mudar, eu quero ter um outro caminho, eu quero ter uma outra forma. Então eu vou olhar para isso e vou tentar compreender as questões envolvidas naquilo. Senti esse mesmo sentimento uma vez na infância, quando aconteceu determinada situação. Sinto sempre esse mesmo sentimento quando acontecem situações desse modo. Quanto mais eu procuro entender, quanto mais eu entro nisso que me pega, mais eu vou tendo condições de alavancar em mim aquilo que me pega, aquilo que está me fazendo de novo, né? Fazendo ciclos na minha vida. Bom, identifiquei. Uma vez identificado, eu também preciso entender que determinadas coisas aconteceram naquele momento da infância, da adolescência, da juventude, que seja. Mas aquelas coisas aconteceram naquele momento porque naquele momento eu era inapto, né? Eu não tinha aptidões suficientes para compreender e resolver a questão. Mas naquele momento, nós somos adultos agora. Mas naquele momento não havia como resolver a questão. E essa questão ficou tão impregnada em mim, ela ficou tão dolorida em mim, que ela ainda persiste em aberto. É como eu disse, um ciclo aberto. Então eu tenho que tentar promover essa cura, né? Nós vamos conversar muito mais sobre isso, porque hoje é só um primeiro papo, mas entenda, eu vou tentar promover a cura. Eu vou tentar olhar para aquilo e perceber, então é isso que está acontecendo. Eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto angústia. Aquela situação tirou a criança do sério. É um fato. A criança não conseguiu, de verdade, passar por essa questão. Ela não conseguiu de verdade suplementar. Ela não conseguiu resolver. E a dor que ela sentiu foi muito maior do que a possibilidade de tentativa de resolução. Isso porque talvez estava se falando de um adulto, isso por causa da nossa impotência pessoal, ou até pelos nossos próprios desejos para que coisas aconteçam de uma outra forma. Se está certo ou está errado, não importa. O que importa é nós ficamos presos numa situação emocional porque nós necessitávamos de um pouco de atenção. Nós necessitávamos que coisas acontecessem para que de verdade eu me sentisse melhor, mais inteiro, mais forte, né? E aí a gente vai procurar cuidar dessa criança. Não tenha pressa. Não fica imaginando assim, puxa, então tá, eu falo, tá bom, acabou, resolveu, tal. Não, não é isso. Mas eu vou tentar resolver aquilo, né? Talvez trabalhando o rancor, talvez trabalhando a dor, trabalhando o medo, começando a compreender que naquele momento foi difícil, naquele momento eu me senti fraco, eu me senti impotente, mas que hoje eu posso suplantar isso. Ou seja, o adulto que está agora vai cuidar da criança que não deu conta de resolver aquilo naquele momento. Aos poucos a gente começa a fazer mudanças na nossa vida. Aos poucos a gente começa a de verdade ir suplantando essa questão
que foi importante e fundamental para que muitas coisas que nós sentimos e vivemos continue nos pegando, nos fazendo sofrer, nos colocando nesse lugar existencial da dor. Essa é uma conversa bem longa, essa é uma conversa que nós precisamos compreender. Então eu vou voltar nela muitas vezes, a gente vai falar muito sobre isso. O que importa é que você vá dando passos. Então pensa. Eu gosto muito de dizer para meus pacientes para fazer o seguinte: pega um caderno e começa a anotar coisas. Porque à medida que a gente anota, primeiro a gente organiza a nossa mente, e aí as histórias vão começando a fazer um pouco mais de sentido, e principalmente abre portas para que eu lembre mais coisas. E com isso eu posso ir colecionando essas memórias que, embora sejam aversivas, embora me façam doer, são a fonte da minha cura. E aos poucos, se você for fazendo esse exercício e seguindo o canal, seguindo a sua jornada interior, você vai começar a se despregar de tudo isso. Você vai começar a ficar livre e promover passo a passo a sua mudança. Muito bom! A gente continua toda semana e você sabe, né? Na próxima semana eu vou falar um pouco mais disso e a gente vai passo a passo fazendo as mudanças que precisa. Por favor, eu deixo aqui embaixo, né, os links dos canais que a gente tem, que também falam sobre essas questões, e aí você pode aprimorar um pouco mais o teu conhecimento, aquilo que você deseja para crescer no seu autoconhecimento. Espero que fique bem, ótima semana e até na próxima semana para o nosso bate-papo. Um grande abraço.